Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. Então, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho e é isso. Valeu! Você vai mais pro lado da teologia, porque você é teólogo, né? Uhum. A sua arqueologia ela é mais voltada à parte da teologia? Depende. Eu vou responder de trás pra frente. Tá bom. Eu não posso ir para o campo de escavação com o pressuposto teológico, tipo assim, eu vou encontrar aqui tal coisa. Porque se eu fizer isso, eu vou tomar na cabeça em dois momentos. Em primeiro lugar, eu vou cair no mito, porque tem muito mito. Você vai pra Israel, tem muito mito, tem coisa que não tem nada a ver. Você tá entendendo? E eu não quero mentira. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Sim. Então, se esse aqui não foi o copo que teve na Santa Ceia, se eu falar isso aqui foi o cálice sagrado, eu tô mentindo pra você e não é assim que Deus vai levar. Então eu vou cair no mito. Pra quem acredita, a assombração aparece. Então eu não posso ir, eu tenho que ir neutro. Mas eu tenho um background de recorte, que é a história bíblica que eu estou escavando. Então eu escavo as coisas que têm relacionamento com a história bíblica. Tá. Apenas um recorte. É como tem arqueólogo que ele é especializado em cultura marajoara. Egípcia. Tem um que é egiptólogo. Ele pode até falar um pouquinho de Grécia e tudo, mas sempre com o Egito. A especialidade dele exatamente, no centro, no epicentro, né? Exatamente. O epicentro é a Bíblia. Mas, tipo, isso te impede, Rodrigão, de você, de repente, numa escavação no Egito, vamos supor? Não te impede. Não, tanto é que eu dei aula de hieróglifos. Ah, que legal, Você velho. entendeu? Caralho. Eu já perdi muita coisa que você não vai estudando, vai esquecendo. Mas Que louco. hieróglifos, estuda grego, acadiano, então a história da Babilônia. E a história bíblica não fica só em Israel. É Israel, Jordânia, Grécia, Turquia. Pega muita coisa ali, né? Romano. Otomano. Tem que o otomano é depois, né? O otomano é 1517. Sim. Mas a região do Império Turco-Otomano é a região por onde Paulo passou. Tá. As sete cartas do Apocalipse foram escritas na região antiga Turco-Otomano, e vai de 1517 até 1920 ou Mas se o 21. plástico, sei lá, a madeira dura não sei quantos anos, que fala pra se decompor, essa porra toda já se decompôs ou não? Mas esse é o problema. A gente trabalha com fragmento de Jogar história. no mar um pedaço de borracha, Não, vai se mas decompor ele- plástico pra madeira. Tudo bem que Mas plástico ele não existia na acha época, mas... coisa Cerâmica. Isso que eu ia falar, cerâmica. Mas a ponderação dele procede. A gente madeira. trabalha com fragmento de história. Agora vamos separar a arte Porra, da se realidade. faz, sei lá, 2000 anos... Madeira já era. Como é que tá lá? Não, mas tem madeira que preserva. Mas assim, mas você tem razão. Não é aquela ideia. Por isso que eu falei, no Pô, vai Indiana encontrar Jones. um livro lá. Mas isso, Você não só vai. pra eu entender, isso seria fossilizado ou não? Não. É fossilizado É outra não. história. É paleontologia. É. Eu não trabalho com Tá, fósseis. mas madeira não pode... Tá, fossilizar madeira é um muito outro difícil, processo que não é Só esse, pra eu não. entender, Não, tá. é outro processo. Mas a gente trabalha, repito, com fragmentos de história. Aquela ideia do Indiana Jones e a busca do cálice sagrado, que o cara entra numa caverna e tá lá o rei, a esqueleto do Isso, rei sentado, ele tira o anel do cara, começa a cair tudo. Eu dou risada, assisti o último filme do Indiana Jones, Também. achei ri demais, acho legal, porque essa questão de você também ter que o espiritual, ele vai tanto no sentido vertical, como no sentido horizontal. Ele rege. Ele rege. Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Boa. Se o cara não sabe rir de uma boa piada, você entendeu? Então, assim, eu assisto e não fico assim, tá errado, que é um saco. Nem minha esposa vai aguentar assistir um filme comigo. Mas eu sei separar que não era daquele jeito, você entendeu? Lógico. Agora, é fascinante. A gente descobre coisas, por exemplo, eu tive a oportunidade de traduzir um tijolo que veio do Iraque. Alguém encontrou esse tijolo há uns 30 anos atrás. Todo sábado ele ia para as ruínas da Babilônia, ficava lá. Porque o Brasil trabalhava na Mendes Júnior lá, na época do Saddam Hussein. Verdade. Aí ele viu aquele monte de pedra, tudo cai, tava tudo jogado mesmo. E a Bíblia falou que a Babilônia viraria um monturo de ruínas. Quando ele tava voltando pro Brasil, uma amizade com um soldado, ele falou, deixa eu ir embora, você vai voltar pro Brasil, é Pelé, sempre as Leva conversas, um né? tijolinho. Eu quero levar um souvenir. Eu falei, pega o que você quiser aí. E ele namorava aquele tijolo, porque tinha uns desenhos. Ele jogou assim o negócio, eu quero levar isso aqui. Botou na mala dele, trouxe pro Brasil, o que eu vou fazer com isso? Quase jogou fora. Pelo amor de Deus. Aí a mulher dele falou, não, meu bem, não joga fora, não dá pro professor Paulo Barbosa, que isso aqui é um negócio que ele pode usar nas aulas de história lá, né? Na escola adventista lá do Ibis, no Espírito Santo. Esse professor ficou usando uns 20 e tantos anos, aposentou, foi lá pro NASP. Que, aliás, vou até fazer um convite pra vocês. Eu inaugurei agora em novembro o primeiro Museu de Arqueologia Bíblica do Brasil. Puta, que onde tá? Engenheiro Coelho. É perto de Campinas. Eu vou convidar vocês depois que aí, legal, online, a galera pra ir lá. Tem mais de 3 mil peças arqueológicas originais lá e algumas réplicas. Eu fiz réplica do Código de Hammurabi, da Pedra de Roseta. Demais, muito legal. E esse tijolo que eu tô contando tá lá. Porque esse professor falou comigo, eu tenho um tijolo em casa, eu vou doar pra vocês. O meu olho cresceu, né? Quando eu cheguei na casa dele, eu falei, pessoal, isso aqui não é desenho, não, isso aqui é escrita acadiana. Ele falou, mas o que tá escrito? Aí não dá pra ler igual ler a Folha de São Paulo. Tá. Mas a gente decifra isso, porque não é língua falada. É igual o egípcio, não é língua falada. Então eu vou nos léxicos. Ali estava o nome... parece um cachorro, um passarinho. Exatamente. Mas tem som, Neferkerha, né? Então sempre ele é silábico. Aí eu traduzi as 3 linhas pro português. Diz assim, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Esagla e Esda e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia.
Aí eu publiquei a tradução, Caralho, coloquei velho. o tijolo no nosso museu. Aí chegou a hora de datar. Aí a gente tem um trabalho também de pesquisa com a carbono. USP. Não, carbono se usa para matéria orgânica. Tá. Ali eu tive que usar termoluminescência. É uma outra técnica, mas é parecida com o carbono. Pra definir o tempo da tempo peça. da peça. Ainda Como é que carbono consegue 14, isso? É o carbono 14 também. É que o Carbono carbono 14 você vai usar com osso, Tá. com matéria orgânica. Como era um tijolo, Entendi, você teve que usar... é barro. é barro. Só outra dava se eu tivesse técnica. algum pedaço de cerâmica, de madeira ali. Tá. Com a cerâmica sobre a termoluminescência. O princípio é quase o mesmo do carbono 14. Só que ao invés de ser decaimento, você joga os raios lá e quando ele brilha, tá bom? A técnica, eu entendo bulufas dela. É porque o arqueólogo trabalha em conjunto com o físico. Tá. Então o Dr. Casimiro Munita colocou lá na USP, no IPEM, e a gente Vocês conseguiu conseguiram datar. Só que veio uma coisa curiosa que... Eu tô dando apenas esse exemplo aqui, você vê como é que é fascinante o negócio. Quando datamos lá na USP, a Sônia e o Casimiro Munita, no IPEM, a gente viu que a peça tinha 2.300 anos. Caralho, velho. Mas aí eu tenho um problema, Não porque o bate. Nabucodonosor tá 2.600 anos atrás. Ele é do 6º século a.C. Então tava com uma diferença de 200, quase 300 anos. É bastante coisa, né? Aí eu falei, pô, falar que é verdadeiro, mas tá 300 anos depois do cara. Mas essa medição, a precisão dela... 90 anos pra... Não, 45 anos pra mais ou pra menos. Pô, tá parecendo um Ibope. Aí o Casimiro Margem falou, de Casimiro, erro. Margem de erro, erro né? aqui, porque falso não é, porque ninguém é uma falsificação de 2.300 anos, mas verdadeiro também não é, porque não é 2.600 anos. Aí o Casimiro falou assim, Rodrigo, a gente data com a termoluminescência, aí que veio o caso dele, seu especialista, a gente data a última queima do artefato. A última queima. Então teve algum incêndio que essa peça tava lá. Pesquisa isso aí. Eu fui pra Londres... As músicas cantam, né? Fogo na Babilônia. Essa É não. possível, menino, Essa aí, hoje. essa aí do tempo do carnaval lá. amor. Tem essa música aí? Tem Fogo mesmo? na Babilônia. Mas olha que interessante, eu nem sabia dessa, essa aí é antiga, viu? É Fogo na Babilônia. Dercy Gonçalves cantou na adolescência. Cantou, na menina. Mas aí eu sei que eu fui pra Londres e lá eu consegui, no Museu Britânico, ver um tablete com escrita cuneiforme, que é a escrita da época, que fala assim, que o prédio do templo de Exáguila pegou fogo. O único prédio da Babilônia que pegou fogo na época de Alexandre o Grande. O Alexandre o Esse Grande é tijolo devia 300... tá lá. Então esse tijolo pertencia àquele prédio que Ô, incendiou. caralho. Porque esse prédio foi o único restaurado. Por isso que deu essa Por isso diferença. essa diferença. Eu falei, então eu tenho a data do incêndio do Alexandre. Agora eu vou colocar isso na Bíblia. Olha como é que a minha fé fica Tipo, se fortalecida. tivesse pegado fogo 500 anos, ia dar a diferença de 500 anos. Exatamente. Entendi. Se esse mesmo tijolo, exatamente. 1000 anos ia dar sofreu diferença. Se ele tivesse agora participado do incêndio do Rio de Janeiro lá, Tá. eu ia dar a data do incêndio do Rio. Entendi. Aí, eu falei, poxa, então já sei até de qual prédio da Babilônia que era. Era a casa do tesouro do Nabucodonosor, o templo. Agora, quando você vai pra Bíblia, eu tenho um exemplar da Bíblia Pô, ali. tu não voltou nesse lugar pra pegar mais tijolo, Eu não? não, irmão? no Iraque é complicado entrar, né? Como é que Foi o vai cara entrar? que pegou, Aí, ó. né? Aqui, olha, alguém achou na internet aí, ó. Tá aqui, ó. Aliceledinger, Nabucodonosor, Zur, Lugal, cadê? Então ali tá, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Cara, que esse loucura, tijolo... meu. Ô, Lauri, faz um favor pra mim. Tijolo, você é um abre aí puta pra mim. concreto. Oi? É um mega pedaço- concreto. Dá é a um Bíblia, dá a tijolo. mochila aqui. Só cuidado pro Lauri não passar em frente à Pode câmera passar, aí. pode passar. Pode passar, pode passar. Passa, Claudinho. Isso aqui não tem terror, irmão. Eu sei que vocês não têm muita frescura. Não, aqui não Lembra tem. do palito? Gente, esse aqui é o Lauri Magayeski, Lembra do ele que sempre me leva e me traz Ó, aí o lá Lauri do bonitinho. NASP. Obrigado, pronto. Nem toca, bola. É, não- Olha que interessante. Não, isso aqui Cai é a a Bíblia mão. arqueológica mesmo. Olha que interessante o que o livro de Daniel, que foi um profeta que foi preso na Babilônia, escreveu. Daniel escreveu aqui, ó, Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, Uhum. rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, cercou Sim, ali. cercou. O Senhor entregou nas mãos dele a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Qual foi o B.O.? Em 587 a.C., Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, 6º século. Tá. E ele pegou as coisas mais sagradas que os judeus tinham e levou para a Babilônia. Uhum. Vamos tentar simular um pouquinho esse sentimento dele. Você falou, eu sou católico. Claro. Agora imagina tudo que faz parte da sua Da sua infância, da sua crença. crença. Você vai ser levado como empregado de um outro país, aprendendo forçadamente a língua do outro país, sendo humilhado. E quando você passar na porta do templo daquele país, você olha lá pra dentro, e aquela imagem de Aparecida, que era tão cara pra você, tá ali Jogada num canto. num canto, como se fosse um museu de bestialidades. Você vai virar o demônio. Ué, mas o que você pode fazer? Nada. Nada, mas a dor. É, Poxa, então, você lembra da sua mãe. isso. Aí você identifica até que o terço que tá lá de qualquer jeito foi o terço que você via a sua avózinha rezando lá. claro. E tá lá da maneira mais desacralizada Você vai ficar muito possível. bravo, né? Muito bravo. E Daniel ficou arrasado. Então agora eu já imagino Daniel vendo essas coisas dentro do Puta museu que do Nabucodonosor. E no livro de Daniel tem profecias que se cumpriram milênios depois de Daniel. Tanto é que Isaac Newton escreveu um livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Sir Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que ciência. E ele ficava Caralho. fascinado como é que as profecias se cumpriam depois. E no final do livro de Daniel, Daniel tá desanimado com tanto sofrimento. Deus fala assim, Daniel, guarda as palavras desse livro, fecha o livro agora
Porque no futuro muita gente vai conhecer o seu livro. O saber dele se multiplicará. Daniel capítulo 12, tá no mesmo livro aqui. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça? Olha que emocionante. Hoje, aquela inscrição que Daniel leu pessoalmente nas paredes do templo de Eságila, olhando lá para dentro e vendo os objetos sagrados de Jerusalém destruídos, aquela inscrição que ele leu em situação de humilhação, hoje está num outro museu no Brasil, mostrando para o mundo que o livro de Daniel procede do ponto de vista arqueológico, histórico e teológico. Que louco. Aí eu olho pra mim mesmo quando eu tenho meus problemas, minhas dificuldades, que vocês riem, mas eu imagino quantas vezes vocês não foram dar um show, tendo que contar aquela piada e dando aquela gargalhada, assim, vem forçando, porque você tá com um problema de saúde, alguém da família lá, e você não pode. Algumas vezes. Tá contratado, você não vai falar assim, desculpa, eu não vou. Claro. Você tá ali, eu imagino. Separar o pessoal do profissional. Não é tão fácil, mas você tem que fazer. Dúvida. Então, eu penso assim, tem momentos na vida que eu tô tão triste, mas eu olho pra aquele tijolo ali no museu e lembro, calma, a história só acaba quando termina. Cara, isso é demais. Então, toda essa digressão aqui foi para responder a sua pergunta. Até que ponto vai o arqueólogo e o teólogo? Você tá notando que, na verdade, é um ciclo Uma fusão, se encontram. Mas é muito interessante, porque o mais louco dessa história toda é que o tijolo, em você decifrar. Em você, Sim, isso é maravilhoso. Porra, e foi no livro juntar, e isso é do caralho. Não, e foi na Inglaterra, e viu na Inglaterra. E que viu o a prédio frase. pegou. Caralho, que loucura. E o cara viu lá que era 2.300 e tal. Isso deve te dar um... Deve dar um caralho. um prazer. Eu faço Como é que questão, quando vocês forem lá, descobri mostrar isso, o tijolo pra vocês ao vivo. Vocês viram aqui a fotografia dele.